Bom dia para todo mundo. Estamos reiniciando mais uma escola dominical e eu vou fazer uma oração para começar a escola dominical. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa escola dominical. Quero que o Senhor esteja do lado de todas as crianças que estão assistindo a escola dominical e também do lado de todos os adultos que também estão assistindo essa escola dominical. Que também você possa estar abençoando eles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos de leitura bíblica dessa semana. Chegamos no livro de Daniel, estamos no capítulo 3. Daniel mal começou, já fez um rebuliço na nossa cabeça, né? Mas terminando o livro de Ezequiel, ainda muitas condenações, né? Nós tivemos aí essa visão de que Deus é o dono de todas as coisas. Nós já falamos a semana passada. Ele controla mesmo aqueles que não o reconhecem como Senhor. E a gente tem que estar atento àquilo que Deus está falando. Aí você pode falar, eu nunca ouvi Deus, nem sei como é que é a voz de Deus. Mas como é que Deus fala conosco? Ele pode falar através de uma música, ele pode falar através de uma pessoa, e ele pode falar e fala através da sua palavra. Então nós vamos cantar 2 louvores agora a respeito da palavra do Senhor. Que uma diz assim, que quem quiser crescer tem que fazer o quê? Responde aí, Raul. Ler a Bíblia e fazer oração. Muito bem, ler a Bíblia e fazer oração. E quem não lê a Bíblia e nem ora faz o quê? Diminui, muito bem. Então, nós precisamos ficar atento àquilo que Deus diz lendo a sua palavra. Mesmo que Ezequiel foi um livro difícil de ler, né? Muita coisa ruim acontecendo e para acontecer. Mas a gente precisa ficar atento com essas coisas. Então nós vamos cantar esse primeiro louvor, que é leia a Bíblia e faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá. Quem não ora a Bíblia não lê, diminuirá. Nós vamos continuar nosso louvor seguindo a nossa leitura bíblica, que diz o quê? Que Deus pode mudar as circunstâncias. Então, quando a gente confia nele, quando a gente ouve a palavra dele, quando a gente acredita naquilo que ele fala, nós podemos ter a nossa vida transformada. O que nós vamos cantar então? Havia um homenzinho torto que encontrou a Bíblia, e aquilo que era torto, Jesus endireitou. Essa é a nossa segunda música de hoje. Vamos lá, com alegria e entusiasmo para louvar o nome do Senhor. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou.
Sadraque, Mesaque e Abednego, que são quem? Os 3 amigos de Daniel. Já contou a história deles aí até o capítulo 3, que eles foram jogados aonde? Na fornalha de fogo ardente. Né? E a música fala assim: na fornalha de fogo ardente, quente é de matar, quem se aproximar vai queimar. É uma música um pouco difícil, então eu não quis cantar, mas se você tiver interesse, procura por Sadraque, Mesaque e Abednego. A cantora é a Cristina Mel, tá? Ouve lá, você vai ouvir a história e é gostoso, vocês já sabem disso, que a minha cabeça funciona à base de música, então você memoriza a música e ao mesmo tempo gravou a história em você. Daniel e os seus amigos foram homens de fé, que criam em Deus, que não se curvaram, que não se misturaram com as coisas da Babilônia. Eles foram escolhidos, né, jovens sadios, inteligentes, para servir no palácio do rei. Ao contrário de Ezequiel, que estava como profeta no meio do povo do exílio, Daniel e os seus 3 amigos estavam sendo preparados lá e separados para servirem o rei. E o rei falou o quê? Vão comer da minha comida, da minha mesa, e vão tomar do meu vinho. Mas isso era consagrado a deuses estranhos, deuses que não eram o Deus verdadeiro de Israel. Então Daniel falou: não, nós não vamos nos contaminar com isso. Hoje a gente também tem esse tipo de contaminação. Pode ser aquilo que você está vendo na internet, pode ser aquilo que você está ouvindo dos seus amigos e está dando mais atenção ao que eles dizem do que aos seus pais. Tem tantas outras coisas que a gente pode se contaminar, não é só no comer não, é no ver, é no ouvir, é no praticar. A gente pode estar se contaminando com coisas deste mundo e esquecendo do reino dos céus. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, para saber diferenciar aquilo que Deus quer e aquilo que Deus não quer, que até parece bonitinho, mas não é aquilo que Deus quer não. Então a gente tem que ficar atento a isso. Daniel foi firme, ele comia legumes e bebia água. E ele foi escolhido pelo rei como, não achou ninguém mais sábio do que ele na Babilônia. Ele foi colocado como governador daquele lugar, né? Ficou importante. Daniel foi usado por Deus para ser instrumento de glória de Deus mesmo lá, para revelar quem Deus era. Ele revelou os sonhos de Nabucodonosor e ainda deu a interpretação. E ele colocou os amigos dele também para trabalhar para o rei. Mas os amigos logo foram testados. E quando a honra do rei foi, vamos dizer assim, manchada, quando eles, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se curvaram diante da estátua do rei, o rei ficou furioso. Esqueceu que no capítulo anterior ele tinha falado que o Deus de Daniel era isso e era aquilo. Caiu tudo por terra, já mandou jogar os 3 na fornalha. Mas Deus veio e deu outra chapuletada lá no rei, né? Mostrou quem que é Deus de verdade. E Nabucodonosor teve que se render mais uma vez, dizendo que aquele era o Deus verdadeiro. Então eu não vou cantar sobre eles, mas nós já vamos aprender uma música de Daniel, que nós nunca cantamos lá na igreja. Talvez você já conheça. E que a gente possa se preparando para o domingo que vem. Essa semana nós vamos ler o livro de Daniel inteiro. E a gente vai ler sobre Daniel e o quê? E os leões. Vamos ler então. E a gente vai cantar agora. Imagine se um dia te jogarem num lugar um leão para te agarrar. Deus me livre. Vou cantar. Daniel
seus olhos. Senhor Jesus, te entregamos o nosso louvor. Obrigado pela tua palavra, obrigado porque podemos cantar louvores ao teu nome. Obrigado, ó Deus, porque com essas músicas podemos gravar as histórias bíblicas no nosso coração. E segundo a tua palavra, no Salmo 119, 11, diz que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que todas essas canções, ó Deus, cheguem ao teu altar como incenso suave, o cheiro agradável ao Senhor, e que no nosso coração elas sejam gravadas para que possamos discernir aquilo que é errado e aquilo que é certo diante do Senhor. Perdoa os nossos pecados, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos sentar, bem quietinhos ficar. Vamos prestar atenção, dar asas à imaginação, porque agora é hora da história. Agora é hora da história. Hora da história. Já vai começar. Oi, crianças, bom domingo, hein, pra vocês, hein? Que ótimo esse nosso domingo, né? Vamos lá para essa história, então? Olha só, vocês sabem quem que é essa pessoa aqui? Essa pessoa aqui é o rei Davi. Olha só, o reino de Davi, ele estava ficando cada vez mais forte, sabe por quê? Porque Deus sempre abençoou quem, sempre abençoou Davi. Olha só, Davi era aquele do coração de Deus, né? E aí, um dia, Davi resolveu não ir lá para a guerra com seus soldados. Davi falou assim, eu vou ficar aqui no palácio e não vou lá para a batalha. E numa tarde, como ele não conseguia dormir, ele resolveu subir lá no terraço do palácio. Ele falou assim, vou lá para me distrair, né? Esperar um pouquinho. E lá de cima, Davi avistou uma casa e percebeu que havia uma linda mulher tomando um banho no quintal. Olha só essa linda mulher, Tá vendo como ela é realmente bonita, gente? E o nome dela era Batseba. Davi ficou olhando Batseba tomar banho. Mas isso, será que é certo? Davi ficar olhando uma mulher tomando banho? Não, né? Será que Deus estava se agradando com o que Davi estava fazendo? Não, né? Mas Davi não parou de olhar, Batseba lá se banhar. Tanto é que sabe o que Davi fez? Davi, mesmo sabendo que estava fazendo algo errado, que ele não deveria ficar olhando Batseba ali, ele continuou e ainda mais, ele depois falou para os seus empregados, quem é aquela mulher que estava ali tomando banho, se banhando? E eles responderam que era Batseba, e ela era casada, e casada com Urias. Urias era um soldado fiel da guerra. Ele era muito fiel a Davi. Isso mesmo. E mesmo sabendo que Batseba era casado, Davi mandou buscá-la para ficar com ele como se fosse sua esposa. Tá vendo? Olha só, hein? Prestem atenção. Esse é o primeiro erro de quem? Do rei Davi, hein? Olha o adultério aí. E sabem, crianças, o que aconteceu? Quando Davi pegou Batseba para ir lá com ele, entendeu? Ela ficou grávida. Isso mesmo, olha só. A Batseba, lembra, era casada com Urias, um soldado. E aí, ela foi lá no palácio com o rei Davi. E ela engravidou. Meu Deus, imagina só. E agora? E o desespero de todos? Ai, todos iam saber que o filho dela não era do Urias, era de quem, Era do rei Davi. E o rei Davi, ele era casado e ele tinha muitas mulheres, concubinas e muitos filhos, e nem todos eram com a mesma esposa. E agora, para a vida de Davi, tinha mais um com Batseba.
E sabe o que Davi então planejou? Sabendo que Deus não ia gostar da atitude dele, olha só, Davi pediu então para chamar Urias. Falou assim, como Urias estava lá na guerra, batalhando lá, lutando com o exército do rei Davi, Davi falou para um soldado ir lá buscar Urias. E Urias veio, todo feliz, encontrar o rei Davi. E o rei Davi falou assim para ele, Urias, você está muito cansado, você é um ótimo soldado, fica aqui, não volta lá para a guerra não, fica aqui agora e descansa um pouquinho, vai lá para sua casa com a sua esposa. E sabe, crianças, o que Urias fez? Urias falou não, Urias ficou lá no palácio e Urias não foi para a casa dele ver a esposa dele. Aí o rei Davi falou assim, ai meu Deus do céu. Aí sabe o que ele fez? Ele fez um jantar e chamou Urias lá e tentou dar bastante bebida alcoólica para Urias, para ver se ele ia lá para a casa dele. Mas Urias não foi e continuou lá no palácio. Então, o rei Davi pensou, falou assim, bem, eu tentei já trazer Urias da guerra para ir lá descansar e ele não foi. Então agora, Davi fez algo muito ruim. E vocês sabem o que Davi fez? Davi escreveu uma carta, olha só, lá para o comandante do exército onde Urias estava lá batalhando, que Urias era um soldado, então tinha um comandante. Davi, o rei Davi, escreveu uma carta lá para o comandante do exército, ordenando para colocar Urias na frente dos soldados, lá na frente da batalha. Urias ia ser lá aqueles primeiros soldados que já chegavam para o confronto com os outros. E sabe o que mais o rei Davi fez? Falou, para o próprio Urias entregar a carta. Olha só, tá vendo a carta que o rei Davi escreveu? Colocou nas mãos de Urias e Urias foi, lá para a batalha, lá entregar para o comandante. Isso mesmo, porque era mando de quem? Quem pediu? O rei Davi pediu. E foi isso mesmo que aconteceu. Urias, ele foi colocado lá na frente da batalha. Lá na frente da guerra. E ele foi morto. Porque essa era a intenção do rei Davi. Era matar Urias para ninguém saber que Batseba estava grávida. E grávida do rei. Mas Deus se alegra com isso, crianças? Deus se alegra com esse tipo de conduta, com esses pecados, com esses erros? Não, né? Deus não se alegrou mesmo com isso. Mas o nosso Deus é um Deus de amor, lembra? Deus corrige, mas Ele corrige para o nosso bem, isso mesmo. Então, depois que Urias morreu, Deus mandou um profeta lá, o profeta Natã. Olha só, hein? Deus dando uma chance para Davi pensar um pouquinho no que ele estava fazendo, hein? Porque Davi não estava pensando muito bem, né? E aí, Deus mandou, olha só quem, hein? O profeta Natã. E o profeta Natã foi lá falar com Davi. E ele contou uma história. Ele falou assim, que tinha um fazendeiro, né? Muito rico. Ele tinha muitas ovelhas, olha só. Só que assim, ia chegar lá um visitante na casa dele. E aí ele falou assim, bem, vai chegar um visitante aqui, mas eu não vou querer pegar nenhuma ovelhinha minha, nenhuma vaquinha das minhas terras não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou na terra daquele que só tem uma, olha só, esse homem rico aqui, ele foi e pegou a ovelhinha, olha só, daquele homem pobre que só tinha uma, e ele ficou tão triste, chorando, olha só que tristeza. E aí, sabe o que o profeta Natã quis falar para o rei Davi? Quando ele terminou de contar essa história, o rei Davi falou assim, nossa, mas isso é muito errado, isso não pode acontecer, esse homem deveria ser punido. Aí, o profeta Natã olhou bem para Davi e falou assim, então Davi, esse homem é você. Davi
Davi ficou surpreso, falou: meu Deus! E aí ele entendeu. Natan continuou a contar para ele que aquela ovelha, aquela única ovelha que o homem pobre tinha, era Batseba, isso mesmo. E Urias era aquele homem que só tinha uma. E aquele homem rico era Davi, que poderia ter muitas mulheres, como ele sempre teve. E aí Natan continuou falando que Davi desagradou o coração de quem? De Deus, né? E ele ia sofrer a consequência do pecado dele. Mas, lembra? Batseba estava grávida, né? O nenê ia nascer. Só que, como consequência do pecado, sabe o que aconteceu, crianças? Olha só essa nossa imagem. E os dois chorando, o rei Davi chorando e Batseba também chorando, porque a consequência do pecado que desagradou a Deus, eles iam ter que sofrer consequências. E o bebezinho que ela estava esperando, ele ia morrer. E Deus falou para Natan avisá-los. E quando o nenê de Batseba nasceu, ele morreu. Tá vendo? E Davi, ele se arrependeu muito, mas ele se arrependeu muito mesmo por ter agido dessa forma. E ele sofreu a consequência do pecado. O Senhor Jesus, ele ama a gente, ele gosta da gente e ele não gostou do que o Davi fez, não é? Então, isso daqui quer dizer o seguinte, que a gente tem que ficar longe do pecado. A gente tem que estar bem pertinho de Deus. Ouvir as historinhas, colocar no coração essas historinhas e aqui também na mente, não é verdade? Porque Deus fala assim: ai, o Senhor está me castigando, ai, que Deus não tem coração. Deus tem sim. É que nós não pensamos direito, né? A gente não pensa às vezes para fazer certos tipos de coisas, não é verdade? Ai, mas eu não vou fazer igual o rei Davi. Tá, mas será que se você pegar um pirulito de um amiguinho, ou você pegar um joguinho ali, não é a mesma coisa? Não é um pecado? É um pecado, né? Não importa qual nome esse pecado tem, mas é um pecado também. E Deus corrige, porque para Deus não existe pecadinho e nem pecadão, não é verdade? Então Deus é um Deus de amor e Ele quer que a gente siga nos caminhos dele sempre. Mas a vida de Davi, aconteceu muitas coisas do rei Davi, né? Como a Pro disse, ele tinha vários filhos. E como a Pro falou, Davi, ele teve vários filhos e com várias mulheres, né? E um desses filhos de Davi chamava Absalão. Absalão era o terceiro filho de Davi, isso mesmo. E ele era, assim, a Bíblia conta, lá em 2 Samuel 14, 25, o seguinte, que não havia, porém, em todo Israel, homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Olha só, hein? Então ele era muito lindo. Só que sabe o que aconteceu com ele? Ele queria estar ali, no trono de Davi. Ele queria estar, no lugar do pai dele. Isso mesmo. Então, só que Absalão não morava ali no reino. Não, ele teve uns problemas com o rei Davi, com o pai dele, e teve que sair. Aí, quando ele voltou para a casa do pai, ele estava querendo o quê? O lugar do rei Davi. Isso mesmo, ele queria o trono, olha só. E ele começou a se revoltar contra Davi. Ele falava assim, olha, de vez em quando Absalão saía e falava assim para Davi, pai, posso ir, rei? Porque era rei, Davi. Posso ir, rei, até Hebrom? Porque eu tenho que ir lá, porque eu prometi algo ao Senhor e eu tenho que cumprir o que eu prometi. E aí o que acontecia? O rei Davi falava assim, lógico, pode ir. Só que Absalão, ele não estava indo lá para fazer o que ele tinha prometido ao Senhor. Sabe o que ele estava fazendo, crianças? Ele estava reunindo o povo para se juntar a ele e ser contra Davi. É isso mesmo, olha só quanta maldade ali, hein? No coraçãozinho do filho do rei Davi, não é verdade? E aí chegou um dia
que Davi descobriu que tinha muitas pessoas, muitas mesmo, esse exército de Absalão, ele estava muito grande. E Davi, em vez de bater de frente com ele, resolveu, sabe o quê? Fugir. E Davi foi com seu exército e fugiu. Ele não enfrentou o filho dele, ele não enfrentou Absalão. Olha só. Mas aí, sabe o que Absalão fez também? Absalão, ele tinha uma pessoa que sempre dava assim palavras de sabedoria para ele. E essa pessoa chegou assim para ele e falou assim que ele tinha que pegar todas as mulheres do pai dele, todas as mulheres do rei, as concubinas dele, e tinha que ter elas para ele agora. Não era mais do rei Davi, era agora de Absalão. E Absalão concordou, isso mesmo. Absalão falou assim: é verdade, agora que eu estou mandando, eu vou pegar as concubinas lá do rei e agora elas vão ser minhas. E assim fez. Olha lá, hein? Mais um pecado, né? Que não pode. Olha só o erro de Absalão. Vão prestando atenção, criança. Mas mesmo assim, ó, Davi, lá longe, ficou lá no cantinho dele, porque Deus fala o quê? Que nós temos tempo para tudo. Isso mesmo, há tempo de colher, plantar, né? E há tempo de colher. Então tem também o tempo da espera. Então não era a hora ainda de Davi vir de frente com o Absalão, né? Então era a hora do quê? De Davi parar e ficar lá no tempo dele e esperar o quê? A ordem de Deus para agir. Muito bem. E sabe o que aconteceu? Passado um tempo, olha só, o rei Davi, chegou a hora dele enfrentar o exército do filho dele, de Absalão. Isso mesmo. E isso daí, ó, demorou uns anos, hein? Mas sabe, Deus deu a vitória para quem? Deus deu a vitória, ó, a Davi. Porque Davi era quem mesmo? Davi era um homem segundo o coração de Deus, E a morte, Absalão veio a morrer, mas não na guerra. Mas Absalão morreu e Davi ele ficou muito triste. Davi, ele chorou, mas chorou muito, muito, muito. Ele chora amargamente a morte de Absalão. Ele sentiu muito essa morte desse filho dele. Por mais que Absalão tenha feito coisas erradas contra o rei, contra Davi, Davi nunca quis o mal do próprio filho. Isso mesmo, Davi até preferiu o quê? Fugir, se afastar lá de Jerusalém e deixar Absalão lá para depois Davi vir quando era a hora certa. E Absalão morreu, sabe como? Ele ficou preso lá num carvalho, e o próprio irmão foi e matou. E aí os soldados do irmão de Joabe também chegaram e mataram. Terminaram de matar Absalão. E o rei Davi, ele ficou muito triste, tá vendo, crianças? Quando a gente não segue o que Deus tem para nós, quando a gente não segue a palavra de Deus, olha só quantas coisas ruins começam a acontecer, né? E Davi não, Davi ali, ó, continuou firme. E por mais que tivesse essas coisinhas ruins acontecendo, sabe o que aconteceu? Deus tinha ainda algo muito bom para Davi. Isso mesmo. Tanto é que Davi foi um rei muito abençoado. E aí ele teve, como ele teve outros filhos do rei Davi, que foi rei também. E ele era um rei muito sábio, olha só, hein? E com a morte de Absalão, Davi volta lá para Jerusalém. Isso mesmo, olha que coisa boa, né? Davi voltou para Jerusalém e Davi ficou o quê? Reinando lá em Jerusalém. E essa história do rei fala o quê? Que nós temos que ter um coração quebrantado, que nós não devemos fazer as coisas erradas. Não é porque o coleguinha faz, ou porque é rapidinho, ninguém vai ver. Mas não importa se a mamãe, o papai ou alguém ali está vendo. Não é verdade? Porque mesmo eles não estando vendo, Deus vê tudo. Não tem como a gente se esconder de Deus. Tem aquela música que fala assim, não dá para brincar de esconde-esconde com quem?
com Deus, não é verdade? E não dá mesmo. A gente pode esconder debaixo da cama, debaixo da mesa, em todo lugar, debaixo da coberta. Tem como se esconder de Deus? Porque Deus vê tudo, Deus está em todos os lugares e Deus sabe o que mais também? Ó, o que passa aqui, ó, no nosso coraçãozinho e na nossa cabeça. Isso mesmo, o nosso pensamento, se é pensamento bom, se é pensamento ruim. Então a gente tem que aprender a sermos o quê? Termos um coração limpo, um coração quebrantado, um coração que tem sede, que busca sempre a palavra de Deus. Porque por mais coisas ruins que nos aconteçam, nós temos que pedir sempre a orientação de Deus e saber que Deus está ali, ó, firme, juntinho com a gente. Né? A gente tem que fechar nossos olhos, temos que orar, temos que colocar o joelhinho no chão também, isso mesmo, temos que jejuar também, porque vocês crianças também podem fazer isso. Isso aí, ó, nos aproxima cada vez mais de Deus, né? E nos deixa, ó, forte. Não é forte fisicamente, mas é forte na fé. Beijo, crianças. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, obrigada por esse domingo maravilhoso, obrigada pelas músicas, pelos louvores, pelas palavras das pessoas, obrigada por essa lição também. Que o Espírito Santo possa estar tocando no coração de cada um que esteja vendo a EBD, que nós possamos, ó Pai, ser seguidores da Tua palavra, que não deixe o desânimo tomar conta das nossas vidas, não deixa o pecado se apossar das nossas vidas, porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Isso mesmo, e o que é nosso, o Senhor já nos deu e a gente vai tomar vitória com isso, Senhor Jesus. Ó Deus, abençoe essa semana que se inicia, abençoe a vida de cada um, restaura a saúde de quem está precisando, ó Pai, dá um conforto no coração, ó Pai, das famílias e de cada um. Muito obrigada, esteja conosco sempre, em nome de Jesus, amém. Beijo, beijo, crianças, até mais. Aniversariantes da semana, não tivemos de novo. O pessoal não está querendo fazer aniversário não. Mas nós vamos encerrar a nossa escola dominical agradecendo a Deus por mais esse tempo. Não se esqueça de continuar a sua leitura bíblica aí. Nós estamos aí terminando a história de de Davi e vamos continuar essa semana o livro de Daniel. Leia lá, se você ainda não leu, ó, corre lá e vamos atualizar a leitura para que a gente possa acompanhar juntos e crescer segundo a palavra do Senhor. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, por esse tempo na tua presença. Obrigado pela tua palavra, obrigado, ó Deus, por cada criança, obrigada por cada família que está aqui presente nessa escola dominical. Aperfeiçoa-nos, ó Deus, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, dá-nos a tua orientação, a tua direção. Nos ensine a discernir, Senhor, tudo aquilo que está errado e que te desagrada na nossa vida. Nos ensina a sermos bênção onde estivermos, na nossa casa, na nossa escola, em toda a nossa família, na igreja. Nos ajuda, ó Pai, a entender qual é a nossa função, qual é o nosso papel. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor nos fez únicos e cada um com um propósito. Que cada um de nós encontremos esse propósito em Cristo Jesus para sermos bênção na vida das pessoas onde quer que estejamos. Perdoa os nossos pecados, nos guarda durante a semana, nos dê saúde e paz. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Crianças, agora a gente vai para terminar a escola dominical. Nós vamos terminar e a gente vai orar o Pai Nosso. Vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tchau, tchau. Tchau.